Entrada falsa de ar faz o motor parecer doente, quando na prática ele só está respirando errado. E o problema é justamente esse. Quase nunca o sintoma aponta com clareza qual peça está ruim. Aí começa o festival. Mangueira, MAF, atuador de marcha lenta, juntas e mangote. Tudo vira suspeito. Até o problema sumir por exaustão financeira. Nesse vídeo, vou te ensinar a diagnosticar em casa uma possível entrada de ar falso na sua BMW velha. E vale lembrar que ar falso pode ser uma infinidade de coisas. Por isso, nesse vídeo eu vou ser rápido e direto ao ponto, e só falar nos lugares mais comuns desse problema acontecer. O motor é basicamente uma bomba de ar. Ele puxa ar pela admissão e joga fora pelo escape. O combustível entra nessa história só para expandir esse ar dentro da combustão e transformar energia química em movimento. Só que essa mistura precisa ficar equilibrada. Se não ficar, o motor vai funcionar mal, falhar, consumir mais e começa a te fazer duvidar de tudo. Nos motores mais modernos, o sensor MAF mede o ar que entra e a sonda lambda lê o resultado da combustão lá no escape. E com base principalmente nesses sinais, a ECU calcula quanto combustível deve injetar para o motor funcionar da forma mais eficiente possível. E o problema começa quando algum desses dados fica errado. Se existe uma rachadura, uma mangueira solta, uma junta ressecada ou qualquer outro ponto por onde o motor puxa o ar sem passar pela MAF, esse ar entra sem ser contabilizado. A ECU vai calcular a mistura como se aquele ar não existisse. E aí o carro começa a funcionar meio torto. Na E36 isso costuma acontecer bastante. Veja só o porquê. Se o motor é uma bomba de ar, o coletor de admissão vive em vácuo quase o tempo todo. E a BMW aproveita esse vácuo para vários outros sistemas do carro. Sistema de freio, respiro do óleo, regulagem de pressão de combustível e até a borboleta do abafador na 328i original. É raro ver uma com isso original hoje em dia. German Engineering. Ou seja, entrada de ar falso pode estar em qualquer um desses pontos que também aproveita o vácuo do motor. Por isso a caçada pode ser longa. Depois que você entende isso, fica fácil de entender que entrada falsa de ar é um diagnóstico chato. Ela espalha discórdia até para peça que não tem nada a ver com a história. E justamente por isso, antes de você começar a desmontar, é melhor dar uma afiada nesse diagnóstico. Teste inicial. Um teste inicial simples é desligar a MAF com o motor funcionando e observar o comportamento. A ideia aqui é forçar a ECU a entrar em um mapa alternativo, usando outros parâmetros em vez da leitura normal da MAF. Se o funcionamento do motor melhorar depois que você desliga a MAF, isso é um indício importante. Mas não é sentença final. Pode ser que a MAF esteja lendo errado, pode ser que exista entrada falsa de ar e, sem a MAF, a ECU esteja conseguindo contornar melhor essa bagunça. Ou seja, melhora depois de desligar a MAF não condena automaticamente a MAF, só mostra que tem alguma coisa de errado na lógica da mistura. E aí entra o próximo passo. Antes de sair trocando mangueira, mangote, junta e tudo que parece suspeito, vale a pena testar a própria MAF com o multímetro. Teste da MAF no multímetro. Se você quer saber se a MAF está funcionando de forma minimamente coerente, o multímetro já ajuda bastante. No caso da E36, você tira a capinha protetora do conector, coloca o vermelho nesse terminal e o preto você coloca em um aterramento do cofre. E depois você vai lá e liga o motor. Deixa ele funcionando uns 10 segundos. Depois você sobe o giro até 2000 a 3000 RPM. E procura deixar lá constante por uns 5 a 10 segundos. Você quer ver valores nessa faixa aqui. O procedimento exato pode variar conforme o motor e o sensor.
E aqui tem um detalhe importante. Eu estou falando com base numa BMW 328i 1998, chassi E36, motor M52. Se a sua E36 for outro motor, outro ano ou outro conjunto de injeção, confira antes as especificações corretas no seu sensor. Pode existir variação e você não quer condenar a peça boa por usar referência errada. Agora, vamos supor que a MAF passou no teste. Ótimo! Isso já elimina uma peça cara da sua lista de culpados. Só que, se o motor continua melhorando depois que você desconecta a MAF, mesmo com ela aparentemente boa, aí o diagnóstico começa a apontar com mais força para uma entrada falsa de ar. Principalmente se você já descartou, antes disso, algum problema de ignição ou de combustível. Porém, antes de um especialista começar a comentar aqui embaixo, o teste oficial de oficina é passar o scanner no carro e conferir se a mistura de combustível está muito rica ou muito pobre, de acordo com a sonda lambda. É esse teste que o mecânico normalmente faz para condenar definitivamente um sensor MAF. Aqui eu só te passei uma lógica de diagnóstico que dá para fazer em casa. Faça sua pesquisa certinho antes de condenar sua MAF e, se for trocar, peça original e de qualidade importa nesse caso. Afinal, o que está em jogo é o consumo de combustível e a performance do motor ao longo dos próximos anos rodando com essa MAF nova. Beleza? Se a MAF está boa, mas o carro funciona melhor sem ela, normalmente o problema não ficou mais simples, ele ficou mais provável. E aí começa a caça ao ar falso. Mais testes sobre a entrada de ar falso. Como eu disse anteriormente, se você tiver um scanner e souber ler correção de mistura, isso ajuda muito. Só que aqui eu vou continuar focando no que dá para testar em casa sem depender disso. Então, antes de desmontar a peça, vamos ver alguns outros testes simples que você também pode fazer na sua casa. Tampa de óleo. Outro teste simples é você tirar a tampa de óleo com o motor funcionando. Se o carro quase morrer, pode ser um sinal de que o sistema está puxando o vácuo demais. Se não mudar nada, também pode ser alguma anomalia. Depois, você pode repetir o teste com a palma da sua mão na boca da tampa. É normal sentir uma leve sucção ali. Nem forte demais, nem inexistente. Esse teste não fecha diagnóstico sozinho. Ele só ajuda a perceber se o sistema de vácuo está se comportando de forma estranha. Limpa contato. Esse teste faz mais sentido quando você já suspeita de uma região específica. Mangueira, base de mangote, junta do coletor, conexão do atuador de marcha lenta. Qualquer ponto suspeito. Você aplica limpa contato naquela área com o motor funcionando. Se a rotação oscilar, subir ou mudar de comportamento, isso praticamente confirma que o motor puxou aquele produto por um ponto onde não deveria passar nada. E isso fortalece bastante a suspeita de vazamento por ali. Mas vale o aviso óbvio: limpa contato é inflamável, então isso exige cuidado. Aliás, é justamente por isso que o teste funciona. Máquina de fumaça. Se você quiser um teste melhor, mais organizado e menos baseado em intuição, a máquina de fumaça costuma ser o caminho mais decente. Pode ser de um mecânico, pode ser uma emprestada ou pode ser uma que você mesmo faça. Mas eu não tenho talento para esse nível de fabricação. Se você for fazer, faça sob sua conta e risco. De qualquer forma, o princípio da máquina de fumaça é muito simples. Você conecta a máquina de fumaça na admissão e liga ela. E aí você observa por onde a fumaça escapa. Às vezes, o vazamento que você não vê com o olho aparece em segundos com essa fumaça. Os pontos mais comuns de entrada falsa de ar. Aqui a gente entra na parte prática do vídeo. Mangueira do servo-freio. Essa é uma das mais fáceis de verificar. Ela é grande, trabalha com vácuo, sofre com a idade e pode rachar, principalmente perto da base ou das conexões. Com o motor funcionando, você pode apertar a mangueira e observar se a rotação muda. O melhor cenário aqui é não acontecer nenhuma alteração relevante. Se a rotação mudar de forma perceptível, isso aumenta a suspeita de vazamento naquela região. Não é um teste perfeito, mas ajuda a te direcionar o diagnóstico.
O ponto importante é, não mudar não absolve totalmente essa mangueira, mas mudar passa a ser um indício útil de que o problema está para esse lado do motor. Mangueira do atuador de marcha lenta. Essa mangueira sai do mangote logo depois do sensor MAF e vai até a parte de trás por baixo do coletor de admissão. Ali fica o atuador de marcha lenta. Na gringa, o pessoal chama o atuador de Idle Control Valve, ou ICV. Essa peça faz com que o motor receba ar, mesmo com a borboleta do acelerador totalmente fechada. Ou seja, ela fornece ar para o motor respirar enquanto você não está pisando no acelerador. Essa mangueira é muito comum de rachar na BMW E36. Ela fica escondida e frequentemente resseca, trinca e faz você perder tempo olhando onde não precisa. Se houver trinca ou rachado, é melhor trocar. A peça de reposição nesse caso não é tão cara. E a mesma coisa pode ser dita para esse mangote. Só preste atenção, porque essa peça varia conforme o modelo de E36 e se a sua veio equipada com o controle de estabilidade ou não. E por fim, eu deixaria para fazer a manutenção no atuador de marcha lenta só se a marcha lenta estivesse acelerada demais ou se o carro estivesse morrendo aleatoriamente. Tirando essas hipóteses, preventivamente eu colocaria na próxima vez que eu fosse desmontar o coletor de admissão, porque é bem chatinho de tirar o atuador sem desmontar ele. Só que até agora a gente só falou de coisa fácil, agora começa a complicar. Juntas do coletor de admissão. Aqui entra um grupo inteiro de possibilidades. Tem junta entre o coletor e o cabeçote. Tem vedação entre o coletor e o corpo de borboleta. E na E36 com controle de estabilidade, ainda existe a interface entre borboleta principal e secundária. Primeira coisa, confira se todos os parafusos e porcas estão no lugar. É super comum estar faltando. As duas E36 que eu tenho, quando comprei, estava faltando pelo menos uma. Segunda coisa, não invente de dar uma apertadinha nessas porcas do coletor como se isso fosse resolver marcha lenta ruim por milagre. Você está mexendo em uma região delicada. Não vale a pena espanar nada no coletor e nem no cabeçote, só por ansiedade. Ou seja, o negócio é olhar as juntas mesmo. Se a junta está velha, ressecada, esmagada ou inexistente, o certo é substituir e vedar do jeito certo. Muita gente não dá bola para esse tipo de peça, mas é essencial juntas boas e novas para eliminar qualquer chance de entrada de ar falso por aqui. E falando em muita gente, é uma gambiarra super comum usar silicone de alta temperatura para vedar essa região da borboleta do acelerador. Até eu já tentei, e posso dizer que funciona. Mas no sentido mais triste da palavra. Fica feio, improvisado e é péssimo para desmontar depois. Não recomendo. Junta nova não é caro. Sistema de respiro do cárter. CCV-PCV. A peça é essa. Ela fica aqui e é um suspeito clássico. A válvula CCV usa o vácuo do motor para puxar o vapor de óleo e separar o que precisa voltar para o cárter. Ela trabalha com diafragma, e diafragma rasga, endurece e envelhece. Além disso, as mangueiras ligadas a ela também cansam. Então, o que eu faço aqui? Se alguma mangueira estiver rasgada, troque. Se a região estiver muito carregada de óleo, aumente a suspeita, mas com uma ressalva importante. Esse acúmulo de óleo também pode ter relação com alguma obstrução ali na região da vareta de óleo. Se você seguir essa mangueira, você vai ver que ela conecta ali na vareta. E é comum nesses casos existir um entupimento ali. Então, vale a pena você tirar essa vareta, verificar se existe entupimento e limpar se for o caso. E nessa hora, já aproveita para trocar o O-ring da vareta, porque a última coisa que você quer é sujeira e água entrando direto no cárter. Voltando para a válvula CCV, é possível retirar só ela sem desmontar o coletor de admissão inteiro, mas isso depende do seu nível de habilidade e de paciência. Um teste caseiro bom para a válvula CCV é você desmontar ela e soprar por todos os buracos do jeito certo. Deixei o link de um vídeo específico sobre esse teste aqui na descrição, mas espera, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre essa peça. Se eu identificar que a válvula CCV está ruim,
Eu não gosto da ideia de seguir rodando assim, porque existe um relato bem conhecido desse sistema romper o diafragma e o motor começar a puxar óleo demais por ali. O relato é o seguinte: quando esse diafragma rompe, o vácuo do motor puxa tudo para dentro do coletor de admissão com mais força, inclusive o óleo do cárter, que está conectado ali na vareta. Ou seja, o óleo do cárter pode ser puxado todo para dentro do motor e ser queimado na combustão. É como se esse sistema inteiro se transformasse em um suco de caixinha. O resultado? No pior dos cenários, por exemplo, numa viagem, você fica com zero óleo no motor. Mas calma, sendo direto, eu vejo esse relato muito mais em BMW E46 do que em E36. Só que o desenho desse sistema é parecido o suficiente para que uma situação dessa seja possível de acontecer. E justamente por isso que não é bom você ignorar a manutenção preventiva nessa peça. Na melhor das hipóteses, o motor vai queimar um pouco de óleo e te dar um susto com fumaça preta no escapamento. Só que na pior das hipóteses, ele pode fundir mesmo. O lado bom dessa história é que essa peça não é cara para substituição. Além disso, tem muito vídeo aqui no YouTube ensinando algumas modificações úteis, tipo instalar uma válvula de sentido único nessa mangueira, ou até mesmo trocar esse sistema inteiro a vácuo da BMW por uma latinha de óleo, uma Oil Catch Can. Agora, qual é a melhor solução para a sua E36 é você que tem que decidir. Por isso eu deixei aqui na descrição o link com todas as peças que falei nesse vídeo e também o link de vídeos bons aqui no YouTube se você quiser saber mais sobre essas modificações. Fechou? Resumo da ópera. Quando o assunto é entrada de ar falso, até mesmo o dono mais sistemático costuma dar mole. Mas, se você seguir o passo a passo desse vídeo, as chances de você conseguir resolver uma entrada de ar falso na sua BMW velha são grandes. Mas, se esse não foi o seu caso, não se esqueça de conferir também os outros elementos do motor a combustão, porque além de ar falso, qualquer problema na entrega de combustível, compressão e centelha também podem causar uma falha no motor. E nesses vídeos de comentário técnico eu falo sobre manutenção gastando pouco, usando lógica de diagnóstico e testes que dá para fazer em casa na sua BMW velha. Então já se inscreve porque toda semana tem vídeo novo sobre como lidar com essas relíquias imperfeitas. E para quem já passou por isso, você já conseguiu resolver entrada falsa de ar sem máquina de fumaça? Comenta aqui qual foi a sua pior experiência com BMW velha com o motor falhando.